da Virgem Maria, o estudo é simples. Igreja somos nós. A igreja tem uma hierarquia, tem tanto bispo como diácono, mas é lá em Timóteo 3, do 1 ao 8. Então, Filipenses 1 e 2. E Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Sobre ti, Pedro, de ficar uma igreja que vai ter acesso de ligar e desligar. Aquele que não ouve a igreja é um pagão e um publicano. A igreja sou eu. Você que é o bispo? Você que é o diácono? Olha, há um pensamento desse mundo protestante. É você que é o diácono? É você que é o pastor? É você que é o bispo? Você é templo do Espírito Santo, não igreja. Igreja é aquela que Cristo fundou lá na cruz. E deu o pastoreio a Pedro e constituiu primeiramente os apóstolos. Então, tanto que tem um dom de governar. Mas é aqui no mesmo texto, lá dos Apóstolos 12, 28. Ó. Dom de curar, de socorrer, de governar, de falar diversas línguas. Ó. Tem um governante sobre ti, Pedro, e de ficar minha igreja. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Os cordeiros. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Em Atos dos Apóstolos 10, ali, ou 15, 7. Bispo de Jerusalém, Tiago, a voz predomina do bispo universal, Pedro. Olha só que interessante. Para a gente entender isso aqui, ó, em Filipenses 2:2, tem que estar na mesma unidade. Tito 1:9, tem que combater aquele que contradiz a sã doutrina. Que 1 Timóteo 3:15, a igreja é o baluarte da verdade. Timóteo, ó. Olha só que interessante. Vou mostrar um negócio interessante aqui para a gente entender. Ó. 1 Timóteo. Olha só que interessante. Tanto fala de bispo aqui, ó, 1 Timóteo 3, do 1 ao 8. E depois do 1 Timóteo 3,15, o apóstolo fala que a igreja é o baluarte da verdade, com bispo e diácono. Olha só que interessante, ó. Eis uma coisa certa, que aspirar aos episcopados, sabe que esta desejando a função de sublime, porque o bispo tem o dever de ser irrepreensível, acaso uma só vez, sobrio, prudente e regrado no seu proceder hospitaleiro, capaz de ensinar. Olha só que interessante, ó. Vemos que tem bispo, tem uma hierarquia. Então, igreja não somos nós. Você não é igreja. Olha só que interessante. O 8. Ó. Do mesmo modo, os diáconos sejam honestos, não de duas atitudes, nem propenso ao excesso da bebida e o espírito de lucro. Olha só que interessante. Já vimos uma hierarquia, como bispo, como lá Tiago era bispo de Jerusalém, diácono, Estevão, e o bispo universal, que tem a chave de ligar e desligar, Pedro. Se eu começar a gravar, começa a tocar esse celular. Incrível. Que vai ver na mesma unidade, Filipenses 2:2, em Coríntios 1:10, com a cabeça e a igreja é o corpo místico de Cristo na terra, esposa de Cristo na terra. Interessante. Olha só que Isaías vem nos ensinar. Isaías 57, Isaías 56:7. Olha só que interessante. Olha só, eu o conduzirei ao meu monte santo. Eu os cobrirei de alegria na minha casa de oração. Seus holocaustos e sacrifícios serão aceitos sobre meu altar, pois minha casa é chamada casa de oração para todos os povos. Para todos os povos. Casa de oração para todos os povos. O católico chinês está na mesma unidade.
católico inglês está na mesma unidade. No mesmo pensar, no mesmo propósito, na mesma unidade. O católico português está na mesma unidade, porque está com a sede. Tanto ali que bispo de Jerusalém é Tiago. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro incrível para você entender como foi pregado, como foi ensinado, como foi edificada a igreja. E serve para combater também essas igrejas de homens. 15:7, ó. Bispo de Jerusalém, Tiago. Bispo universal, pastor universal, Pedro. Acima de Tiago. Porque Tiago não tem o acesso de ligar e desligar, só Pedro. Tanto que Pedro ali excomunga lá o Simeão, o mago ali, em Atos dos Apóstolos 8, 20 e 21. Que ele tem essa autoridade. Que ele é o bispo universal. Ele é o pastor universal. Não é que a gente somos igrejas, não existe. Tem um templo que engloba e o templo do Espírito Santo. Templo, igreja, tem hierarquia. Como eu mostrei aqui. Em Tito, Filipenses 1 e 2. Ou então Timóteo 3, do 1 ao 8. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhe disse: Irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do Evangelho de Cristo. Ó. Deus me escolheu. Mateus 16, 16 até 2, sobre ti, Pedro, edificar a minha igreja. O que você ligar será ligado. O que você desligar será desligado. E a carta aos Hebreus mostra que, olha só que interessante, Pedro lá já em Roma, aos Hebreus, saudando ali, tá, olha, saudai todos vós que vos guia, a todos os santos, os irmãos da Itália, vos saudam. Lá, saudando lá a sede. Que interessante. Hebreus 13, 24. Quer dizer o quê? Tem a sede. Essas comunidades estão se tornando com a sede. Com os bispos, com os diáconos, com os leigos. Bispo universal Pedro. Bispo de Jerusalém Tiago. Que interessante. Por que isso acontece? Porque a igreja ela é um só batismo, ela é uma só fé. É uma só doutrina. Cristo fundou só uma igreja, deixou seus escolhidos, quem ele capacitou, quem ele ensinou, quem ele deu a chave. Tanto que o apóstolo Paulo se converte, já tem uma igreja ali estabelecida. Com ele aqui, ó, o diácono Estevão aqui, ó, Atos dos Apóstolos 6, aqui, ó. 6, ó. Eleições dos diáconos. Por isso, os 12 convocaram uma reunião dos discípulos e disseram: não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para administrar. Portanto, irmãos, escolheu dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregados de seu ofício. Não atenderemos sem cessar a oração e ao ministério da palavra. Esse agradou a todos a reunião. Escolheu Estevão, homens cheios de fé e do Espírito Santo, Felipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, presbíteros de Antioquia, apresentaram aos apóstolos e este oraram, impondo as mãos. Impor as mãos. Divulgavam-se sempre mais a palavra de Deus, multiplicava-se consideradamente o número de discípulos em Jerusalém. Também grandes numerosos números de sacerdotes aderiram à fé. Que é interessante. Ó. Reuniu os dois ali. O pastor principal, Pedro, com os 11, para eleger diácono, para pregar, para anunciar, enviar pessoas. E até sacerdotes aderiram à fé. Ó,
como é a unidade. Muito diferente do que você vê aí hoje em dia. Cada esquina tem uma igreja. E nenhuma igrejinha ali, cada esquina tem comunhão com a outra. Olha como as igrejas lá, as comunidades se comportavam com o pastoreio, com a sede. Que interessante. Simples, porque está aqui, ó, a base está aqui. Ó. Se você sair dessa base, já está fora. Aqui, ó, Simão, Mateus, o Marcos 8, Lucas 9, ó, Mateus 16. Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse, se diz a Simão, filho de João, que não foi a carne, eu sei que te revelei isso. Mas meu Pai que está no céu, eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra difere a minha igreja, as portas diferem não perderás contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligar na terra será ligado no céu, tudo que desligar na terra será desligado no céu. Aqui, ó. A sede, pastoreio, que tem a chave, que Cristo deixou, seu porta-voz, seu sucessor na terra, para ter acesso. De ligar e ligar. Só onde vai ter acesso? A sede. Tanto que isso fala, profetiza, só tem 11 ali, só a Pedro. Vai ver que está tudo confuso. Uns falam que é João Batista, outros falam que é Elias, outros falam que é um dos profetas. E vocês, quem acham que eu sou? Que Pedro se levanta, porque a revelação não foi de homem, nem carne de homem, nem de homens, sangue e carne, não. A glória. Feliz é tu, Simão, mas Jonas, que não foi a carne, eu senti revolução, mas o Pai que está no céu, todo declarou a Espírito sobre ti, edificaria a minha igreja. Então, vai ser edificada a igreja sobre o fundamento dos apóstolos, sobre os 11. Judas se havia um concílio de 120 pessoas para eleger outras pessoas no lugar de Judas, Caio e Matias. Incorporou os 11 apóstolos para edificar a igreja. Foco principal, Pedro. Tanto que Pedro, o primeiro a pregar, converteu mais de 3.000 almas. Tanto que o primeiro que batizou foi Pedro. Tanto que pregou foi Pedro. Tanto que curou foi Pedro. Olha só que interessante. De acordo. Salve Maria, sou sobre a sua vida. Sou missionário São Roberto. Um estudo para a gente entender tradição e magistério. Corre um nido com a igreja. Salve Maria sobre a sua vida.